E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vou trazer um vídeo aqui, pessoal, falando sobre o nível de óleo, que tem sido a dúvida de muita gente. Durante muitos anos foi minha dúvida também. E parece que é fácil, mas não é muito simples da gente entender isso, não. Eu vou fazer uma comparação aqui para ficar mais fácil da gente compreender, porque tanto o nível de óleo muito baixo como muito alto pode trazer problemas. É lógico que o nível muito baixo traz problemas bem maiores do que o nível alto, né? A gente vai explicar aqui agora o seguinte. Pessoal, imagine um motor como se fosse uma panela de pressão. Existem dois espaços dentro do motor. Dois espaços. O primeiro espaço é aquele preenchido por óleo que todo mundo sabe. Esses motores levam em média 1 litro de óleo aqui no cárter para trabalhar, né? E o outro espaço ele é preenchido por algo que quase ninguém se dá conta, que é por ar, né? Já que não é um ar puro, vamos chamar de gás, né? É por gases. Essa parte que não é preenchida pelo óleo é preenchida pelos gases dentro do motor. Esse espaço, ele é importante, é necessário e precisa ser respeitado também, porque o motor, de uma certa forma, entre aspas, ele trabalha lacrado, né? Lacrado, uma vez que não tem vazamento pelas juntas e pelos retentores. O motor em perfeito estado, não. Então, se ele trabalha lacrado, vamos imaginar que seja como uma panela de pressão, né? A panela de pressão, se você colocar um feijão para cozinhar e colocar pouca água, menos do que o necessário, vai chegar um certo momento que ela vai aquecer mais do que o normal, e aí vai queimar o feijão, vai grudar na panela, mais ou menos o que acontece com o óleo do motor, né? Se você estiver trabalhando com pouco óleo, vai dar mais espaço para os gases, vai aquecer mais também por conta do atrito das peças com menos lubrificação. Isso resulta em alto aquecimento, e aí vai criar aquela borra interna no motor e aquela sujeirada que fica por dentro do motor quando o óleo superaquece também acima do ponto de aquecimento ideal dele para trabalhar, né? Então vamos imaginar o seguinte: essa panela de pressão, se você colocar água no nível com feijão, ela vai trabalhar direito, vai esquentar. Quando o que tem dentro dela se expandir por causa do calor for em excesso, ela vai liberar pelo bico da panela de pressão os gases, né? Da mesma forma que o excesso dos gases de lá de dentro sai pela válvula de escape e vai para o escapamento da moto e sai toda vez que a válvula abre e desce no seu ciclo, né? Então, beleza. Se você colocar óleo demais no seu motor, acima do nível máximo da vareta, full, F de full, acima do nível maior, máximo da vareta, o que pode acontecer? Você vai estar aumentando a quantidade de óleo dentro do motor, e como o espaço dentro dele é o mesmo, você vai diminuir o espaço que é o espaço que deveria ser respeitado para os gases dentro do motor. Então, o que sobrar de espaço para os gases vai fazer com que esses gases se comprimam ainda mais, e eles vão ficar assim, vamos dizer de uma maneira simples, procurando um lugar para sair com maior pressão, porque eles precisam daquele espaço, que é o espaço inicial, caso o óleo esteja no nível correto. O que acontece? A mesma coisa, você põe água demais na panela de pressão, quando começar a ferver, vai sair a água pelo pino da panela. Aqui, o que vai acontecer? O motor é fechado com juntas, no meio do bloco é fechado com cola, e em todas as partes móveis de dentro para fora existe um retentor logo após o rolamento. Existe um retentor na haste da embreagem, um retentor na alavanca de marcha, existe um retentor no eixo do pinhão. Retentor são anéis de borracha com uma mola interna
que abraçam com bastante força os eixos e evitam que o óleo saia de dentro do motor para fora depois que ele passa pelo rolamento. Esses retentores são de borracha. Quando você colocar óleo demais dentro do motor, que aumentar a pressão pelo fato de o espaço para os gases não ter sido respeitado, ele vai tentar se expandir esses gases e o que vai acontecer? Vai acontecer os vazamentos através dos retentores, que é o que acontece num primeiro momento. E depois o vazamento através das juntas. Aonde ela estiver um pouco mais fragilizada vai ser onde ela vai se romper. Por quê? Porque os dois espaços que tem dentro do motor não foram respeitados, né? Alguma coisa tirou o espaço de uma outra coisa. O nível de óleo subiu, diminuiu o espaço dos gases. E os gases eles têm que sair, porque senão o motor explode, né? O que acontece? Não vai explodir porque as peças metálicas e de alumínio são fortes, mas as peças mais frágeis, que são os retentores e as juntas, vão colapsar. Colapsando vai haver o vazamento, né? O que isso pode resultar? E imagine também, se você encher um balde d'água, colocar a mão nessa água e mexer a sua mão, se você colocasse pouca água nesse balde e fizesse esse movimento, você mexe a sua mão com tranquilidade. Se você encher o balde até em cima, enfiar a mão bem no fundo e mexer assim, você vai haver uma maior resistência por causa do peso da água em relação ao seu movimento. Da mesma forma, acontece no motor. As peças vão ter uma maior resistência por conta da maior quantidade de óleo no interior do motor. Isso também vai gerar um arrasto, uma certa dificuldade que também faz com que aumente a temperatura do motor e o funcionamento não vai ser o mesmo, entendeu? Então, quando se estudou e se estipulou 1 litro de óleo para esse tipo de motor, é exatamente o nível que o motor precisa para trabalhar, com o espaço certinho que ele precisa para que os gases possam existir dentro dele, entendeu? Existe uma frequência entre a válvula de admissão e de escape através do eixo do comando de válvulas, que eles têm protuberâncias em cada lado, que eles abrem um e fecha outro, abrem um e fecha outro. Isso aí é um balé que elas fazem, elas dançam essas válvulas através dos balancinhos para que o funcionamento aconteça. Por quê? Você abre uma válvula para admitir combustível e nesse momento fecha a válvula de escape para que não saiam esses gases. Quando você admite o combustível, que acontece a explosão, automaticamente você fecha a válvula de combustível e abre a de gases, que é a válvula de escape, para que saiam esses gases e o espaço do motor seja respeitado. E esse ciclo acontece milhares de vezes por minuto, entendeu? Então, pessoal, se você colocar óleo demais no seu motor, num primeiro momento talvez não aconteça nada, porque você colocou 50 ml a mais, 100 ml a mais, você não respeitou o espaço desses gases, mas em algum momento, quando o seu motor estiver mais velho, que ele tiver com alguma junta ou um retentor mais frágeis, ele vai colapsar em um lugar mais frágil e vai acontecer o vazamento, entendeu? Além disso, o nível de óleo muito alto pode fazer com que o óleo que sobe pela parede do cilindro, pelos groovings, pelas arranhaduras feitas pelo brunimento do cilindro, passe pelos anéis, por causa do esforço que a pressão vai exercer sobre o óleo. Pode ser que esse óleo passe pelos anéis, chegue no campo de explosão e chegue a sujar a vela, fazendo com que ela deixe de funcionar. Aí quando o motor parar de funcionar, quando você tirar a vela, ela vai estar com uma oleosidade entre o queimador e aquela chapinha do eletrodo, e aquilo ali não pode fechar, aquilo ali tem que ser livre para que aconteça a chama do eletrodo da vela, né? Então, existe sim várias complicações caso você não obedeça ao nível correto de óleo no seu motor. Se você tiver com um nível muito baixo, a gente já tem vídeo sobre isso, o motor vai superaquecer, as peças vão sofrer estresse demasiado por causa da falta de lubrificação, o pino do pistão que fica na cabeça da biela não vai ter lubrificação porque o óleo não vai ter força para subir até lá em cima, e como esse pino trabalha sem rolamento,
é ferro, com um filme de óleo entre os dois, ele vai dar problema, o seu pistão vai bater saia bem rápido. Então é o seguinte, pessoal, aqui não existe mágica, o que existe aqui é matemática. O nível do óleo do motor, ele tem que estar no nível máximo da vareta para o motor trabalhar em pleno funcionamento. Se o nível estiver no meio da marcação da vareta, ele não é o nível ideal, mas a sua moto continua funcionando com consequências para o futuro, consequências maléficas para o futuro do seu motor. Se o nível estiver no mínimo, quer dizer que o nível do óleo do seu motor está numa posição crítica e você vai em breve ter problema com a lubrificação das suas peças. O resultado de você usar óleo no nível acima do máximo da vareta na sua moto é menos catastrófico do que o resultado de você usar o óleo abaixo do nível mínimo da vareta, mas não deixa de ser prejuízo para você no futuro. Então, pessoal, mantenha o nível do óleo da sua moto sempre no nível máximo, na marcação máxima da vareta, e quando baixar aí com 1.000 km, 500 km, baixar um pouquinho, 100 ml, completa com o mesmo óleo que você usa no seu motor, porém novo, para que todo dia o motor trabalhe no nível máximo da marcação da vareta, tá, pessoal? Isso não é difícil, não é trabalhoso, e se você parar para pensar, esses 5 minutinhos que você perde fazendo essa inspeção, eles valem muito a pena, porque a cada dia que passa está mais caro fazer um motor desse. Se você bater uma caixa de marcha de um motor desse, que é uma moto simples e popular, por falta de lubrificação, você vai gastar R$ 2.600 na Honda encomendando uma caixa de marcha completa, 2 eixos e as engrenagens, a esperar chegar, e vai gastar a mão de obra de quem vai abrir o seu motor todo para fazer isso. Então, é muito simples de entender. Não faça isso. Mantenha o nível do óleo do seu motor em dia. Se você tiver tempo, veja todos os dias, porque eu já disse, tem amigos que trabalham e andam 300 km por dia com uma moto dessa. 300 km é muito mais do que suficiente para bater um motor desse, caso esteja com um problema de lubrificação. Então, lembra da panela de pressão. Se botar óleo acima do nível, a pressão dentro do motor vai procurar um lugar para sair, vai sair por alguma junta ou por algum retentor e vai prejudicar você. Porque aquela junta onde houve esse escapamento, ela vai ter que ser substituída, entendeu? Então, é aquele negócio, não existe mágica. Nível acima do máximo é prejudicial, nível abaixo do mínimo é catastrófico. Tá bom, pessoal? Então, leva essa dica aí para o dia a dia de vocês. A gente agradece pelos novos inscritos, deixa um grande abraço para todo mundo. O canal Motofácil trazendo dicas importantes para melhorar a vida dos amigos e amigas motociclistas. Grande abraço.